Este empresário, de 41 anos de idade, deixa viúva e 3 filhos. O que poderá estar por detrás deste ato macabro que ceifou a vida de um moçambicano e sangue jorado nas ruas da Machava, na cidade de Maputo? Começo mesmo com o professor Capassura, que é criminalista. O professor Capassura conhece bem o território moçambicano, tem viajado, tem trabalhado em quase tudo que é Moçambique. Professor, como criminalista, como é que recebe esta notícia e qual é a sua opinião deste cenário? Bem, muito obrigado mais uma vez. Logicamente que, portanto, é uma notícia triste que vem, portanto, com certeza nos deixar chocados, não só pela forma bárbara que foi cometido, portanto, este assassinato, mas também pelas razões que estão de trás, digamos assim, deste assassinato. Estamos a nos referir que foi uma tentativa de rapto, ou seja, um rapto que não correu ao escrutínio e ao conforme dos desígnios, digamos assim, portanto, deste grupo de criminosos que acabou ceifando a vida de um pacato cidadão, filho de um empresário comercial e que, portanto, trouxe, por assim dizer, algum tipo de danos, portanto, à sua família e, acima de tudo, à sociedade. Olha, numa situação, digamos assim, desta natureza e aliado àquilo que foi o informe do Procurador-Geral da República sobre as questões, digamos assim, de combate à criminalidade organizada, quando se refere, por exemplo, que o Estado não está ou não é capaz de resolver, ou não está a ponto, não está à altura, portanto, digamos assim, de fazer face à indústria de criminalidade, nós começamos a nos questionar qual é o papel do Estado, para que o Estado foi constituído, para que o Estado efetivamente serve, se não consegue arrumar os problemas da criminalidade, se não consegue, por exemplo, resolver os mais pequenos problemas existentes na sociedade. Numa situação desta natureza, por exemplo, quando o Procurador-Geral vem à Assembleia da República dizer que, portanto, em suma, assumir categoricamente que a indústria da criminalidade organizada está acima, digamos assim, das suas pujanças em termos jurídicos e em termos institucionais, portanto, se fosse uma instituição naturalmente séria, o Procurador-Geral da República deveria se demitir. Infelizmente, nós não assistimos aqui na ordem jurídica moçambicana situações em que funcionários que se denotam incompetentes demitem-se. O único funcionário, pelo menos que nós já entendemos que foi nomeado e, portanto, dada a situação que existia, que nem se tratava de incompetência, foi o presidente do Instituto Nacional de Estatística, que veio desmentir os dados do censo que foi realizado, portanto, relativamente à grande discrepância entre o número da população recenseada e o número da população existente, que o doutor Rosário Fernandes, que foi, portanto, presidente da autoridade tributária, um cidadão pacato que muito respeito, que, portanto, acima de tudo, é extremamente, digamos assim, legalista. Os outros funcionários, os outros agentes do Estado, os outros, portanto, indivíduos que administram, por assim dizer, o poder político moçambicano, não têm vergonha na cara, assumem-se incompetentes, portanto, em rede pública, mas não têm coragem suficiente para se demitir e, consequentemente, que sejam nomeados outros indivíduos que possam, portanto, por assim dizer, resolver um problema em específico da criminalidade organizada em Moçambique. E esta tentativa, portanto, de rapto que termina com o assassinato deste filho portanto, do empresário comercial, vem trazer, portanto,
tudo aquilo que já discutimos sobre as grandes façanhas da criminalidade organizada em Moçambique. Nós estamos a dizer que o Estado é incompetente, o Estado não é capaz de resolver o problema, portanto, da criminalidade em Moçambique, falhando primeiro pelas questões relacionadas à investigação criminal e segundo pelas questões propriamente relacionadas ao apadrinhamento da criminalidade organizada. A Procuradora-Geral, portanto, cessante, a doutora Beatriz Buchil, já veio fazer referência em vários informes prestados a nível da Assembleia da República que existem não só magistrados volúveis à corrupção, como também existem membros, portanto, das Forças Armadas de Defesa e Segurança, em particular da Polícia da República de Moçambique, que apadrinham a criminalidade organizada. Ou seja, no lugar de aqueles indivíduos que juraram ao texto e ao trato, portanto, de carreira constitucional de garantir a ordem e tranquilidades públicas, são estes indivíduos que, por sua natureza, portanto, e contra todos os mais arrepios de direito, apadrinham a criminalidade organizada. Como é que nós vamos combater o rapto? Como é que vamos combater, por assim dizer, o terrorismo? Como é que vamos combater o tráfico de drogas? Portanto, não vamos deixar até de pensar que aquelas ideias que fazem referência de que o Estado moçambicano se transformou em um narco-estado seja verdadeira, porque nós, infelizmente, contra todos os mais arrepios, só olhando pelas características de indivíduos que, ao mesmo tempo, dirigem as instituições do Estado e, no outro tempo, pertencem a organizações criminosas, dirigem organizações criminosas, são as mesmas características que o narco-estado, portanto, detém. Não vamos transformar a ordem jurídica moçambicana em uma nova Colômbia, portanto, ou transformar o Estado moçambicano em uma nova Babilônia. Portanto, é preciso resolver e arrumar a problemática, digamos assim, da criminalidade organizada em Moçambique. Isto tudo vai começar primeiro a nível das máquinas que auxiliam a administração da justiça. Falo concretamente da polícia, porque é preciso também fazer a separação do joio e trigo, perceber em que contexto nós podemos chamar a Polícia da República de Moçambique e em que contexto, por exemplo, nós podemos chamar o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Antes da ocorrência do crime ou antes da ocorrência da criminalidade e até o momento da ocorrência, é responsabilidade da Polícia da República de Moçambique garantir, por exemplo, que o crime não ocorra e garantir, por exemplo, que todas as questões que possam levar à criminalidade, portanto, possam ser prevenidas. Portanto, é o papel da polícia. Quando ocorre o crime, já não é o papel da polícia. Nós temos visto até grandes porta-vozes da Polícia da República de Moçambique dizer que estamos a lutar para, por exemplo, esclarecer os modos em que o crime foi cometido. Este é um pronunciamento errado, totalmente desfasado, porque não é papel da polícia, portanto, investigar o crime. Quem tem que esclarecer como foi cometido o crime é o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Portanto, quando a Polícia da República de Moçambique compreender de antemão qual é o seu papel a nível da criminalidade, das questões criminológicas, com certeza há de compreender até onde pode atuar e até onde deve atuar. Antes e até o momento da ocorrência do crime, é responsabilidade da polícia. Depois de cometido o crime, o que significa que falhado todos os aspectos de intervenção da polícia, automaticamente segue o Serviço Nacional de Investigação Criminal, especificamente para aqueles crimes a qual tem competências estatutárias e competências legais para, logicamente, portanto, investigar. Este rapto é mais uma mostra de que o Estado falhou a nível daquilo que já disse o Dr. Fidelino Gumassans, que tem a ver com as políticas criminais, acima de tudo de vontade política, nas manifestações, ou seja, para reprimir os direitos fundamentais, para reprimir os direitos humanos. Nós temos uma polícia capaz, acima de tudo, apetrechada para, portanto, cometer essas chacinas todas, mas para
prevenir o crime, que é o papel central da Polícia da República de Moçambique. Já não temos a polícia já é incompetente, o ministro até já nem vê, portanto, a gente, ou seja, é surdo, mudo para algumas questões centrais. São estas questões, portanto, que nos traduzem a ideia do Estado ser totalmente incompetente, totalmente incapaz de resolver e de arrumar diversos problemas, portanto, a nível da ordem. E a pergunta é por que concorrem para as eleições se não conseguem resolver os mais básicos problemas que apoquentam a sociedade? É pelas mordomias, é pelas gorduras que o Estado vai proporcionar. Portanto, são estas questões que se devem refletir quando se trata da criminalidade, tenho dito. Muito obrigado. E, Dr. Cabassura, tendo em conta o panorama internacional, como é que a imagem de Moçambique poderá estar a ser recebida? A imagem está totalmente beliscada, isso não há dúvidas ou margem de erros. Quando se trata, por exemplo, principalmente de empresário com alguma carreira, portanto, internacional, logicamente há de beliscar a imagem, porque o nosso país, em particular, é um país que vive de muito investimento, portanto, estrangeiro, e há de perceber, por exemplo, que a tônica dos crimes, seja de rapto, seja de tráfico de drogas ou de, portanto, tráfico de órgãos humanos, sempre há de naturalmente retrair os investimentos. E quem sofre com tudo isto é o próprio Estado. Portanto, o Estado precisa arrumar a problemática da criminalidade para garantir que os empresários comerciais sintam-se à vontade de vir ao país e, logicamente, portanto, investir com segurança. Nenhum empresário comercial quer, portanto, investir em Moçambique, não só não angariar, e passo em repetição, os lucros, como também trazer prejuízos relativamente àquilo que são os seus investimentos. Os empresários não investem para perder, investem, logicamente, para ganhar lucros, não se investir onde há insegurança, onde há criminalidade, ou seja, onde os raptores sentem-se à vontade para cometer o rapto à luz do dia, às proximidades da esquadra, nas barbas, digamos assim, dos agentes da Polícia da República de Moçambique, que são incapazes até de responder a esta problemática. Os empresários não vão, por exemplo, ter esta facilidade de investir, por exemplo, onde há terrorismo em Cabo Delgado, que acredito que é uma matéria que o Dr. Fidelino Gumassans, sendo presidente do Conselho Provincial, domine com muita proficiência. Portanto, nenhum empresário em sã consciência há de ter que fazer este investimento. E a pergunta é, quem perde? Quem perde, logicamente, são os moçambicanos, é o Estado moçambicano que há de sempre continuar abaixo da linha da pobreza. Portanto, é preciso arrumar estas problemáticas de uma vez por todas.